Fala, artesãos, tudo bem com vocês? Obrigada por estarem comigo mais uma vez. E vamos lá para mais uma aula, mais um aulão. E o aulão de hoje vai ser top. A gente vai falar sobre 5 pontos que são essenciais para a gente ter um início de obra tranquilo. E descomplicar de vez esse mito de que a obra é um problema, né? Ela tem uns pontos, tem questões que a gente vai vivendo ao longo, mas ela pode ser muito tranquila, a gente pode resolver tudo de uma forma muito simples. Vamos lá? Roda a vinheta, então. Fala, designers, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre 5 pontos. 5, só 5, de outros que a gente tem e que eu faço uma outra aula depois, mas os 5 primeiros passos que a gente pode garantir um início de obra tranquilo, onde vai trazer segurança para você e vai trazer segurança para o seu cliente por estar te contratando. Vamos lá? Eu vou dividir tela com vocês. Vocês já sabem disso, já estão carecas de saber que eu atuo desse jeito. E aí, eu vou criar com vocês aqui o nosso mapa mental, mostrando para vocês os 5 pontos que são cruciais para a gente poder minimizar problemas e garantir um projeto de reforma que ele avance de uma maneira muito eficaz e organizada. Fechado? Então, aqui, ó, vamos lá. Descomplicando essa reforma, né? Vamos descomplicar essa reforma. E eu vou dar para vocês aqui, ó, um primeiro passo. Eu gosto de trabalhar com passos, né? Vocês sabem disso. Então, o primeiro passo aqui, eu vou dizer para vocês que é o seguinte: seria o planejamento detalhado. E o que que eu quero falar com planejar? Planejamento detalhado. E o que eu quero dizer com isso, gente? Eu quero dizer para vocês que é importantíssimo, vou até fechar aqui, vou trazer vocês para pertinho de mim, né? Incluir um cronograma. É importantíssimo que o projeto esteja pronto. É importantíssimo que a gente identifique os recursos necessários que a gente tem para essa obra. Então, é muito importante que essas etapas sejam feitas de forma clara, né? Que a gente possa organizar tudo isso de forma clara. Então, aqui, ó, ainda no nosso primeiro passo, eu vou dar para vocês o seguinte, ó, a elaboração de um cronograma detalhado. O que é isso? O que é o cronograma detalhado? A gente faz uma planilha paralela, onde a gente coloca lá as etapas que você tem da obra. A obra também tem suas etapas, não é verdade? Então, eu tenho uma etapa de demolição. Aliás, antes da demolição, você tem que considerar a sua mobilização. E o que é a mobilização? Você mobiliza, é, você mobiliza a sua equipe de obra. Então, você vai pegar e você vai colocar lá, você vai mobilizar o seu engenheiro, o seu eletricista, né? Você vai mobilizar as pessoas envolvidas, os seus colaboradores que são envolvidos, parceiros. Hoje a gente nem trabalha tanto com colaborador, né? A gente trabalha com contratação. Então, a gente vai pegar e vai fazer a mobilização. Geralmente, a gente pede uma semana para o cliente aí, para você mobilizar. Uma coisa é assim, você vem com aquele cliente, né, já sabendo que você vai fazer o projeto dele, você vai fazer a obra dele. Mas não é assim, assinou, você entra amanhã. Então, isso é uma das questões que podem trazer um pouco de desconforto de início de obra. Por quê? Porque você pega
e você fala, não, beleza, assinei aqui, amanhã eu tô dentro. E aí você não mobiliza nada, você não mobiliza os seus parceiros, você não mobiliza material, você não mobiliza você, né? Ninguém está pronto de um dia para o outro. Você pode até estar, pensa nisso, você pode até estar pronto de um dia para o outro, mas você vai pedir a mobilização do mesmo jeito. Para organizar, para poder organizar a planilha com um cronograma para mostrar para o seu cliente, onde você vai ter lá, olha, vou ter o quebra-quebra. Depois do quebra-quebra, eu vou precisar comprar já conduíte, porque eu já vou aproveitar para poder fazer todas as passagens e começar a distribuir o conduíte para poder depois distribuir a elétrica. Então, assim, você tem que ter um cronograma do que vai acontecer ao longo da sua jornada. Não dá para ser simplesmente comecei e agora. Se você realmente começa e vamos, você começa a ter um pouco de desconforto, porque vai começar errado. Essa que é a verdade, vai começar errado. Uma outra questão aqui nesse planejamento detalhado, que eu indicaria para vocês, seria a identificação de marcos importantes. O que eu diria com marcos importantes? Vou botar pontos importantes, né? Que eu quero dizer com isso? Vão ter etapas que serão cruciais, de inclusive você ter um parceiro com você. Então você começa a sua obra ali. Vai chegar um momento que você vai precisar chamar um bombeiro, um gasista para poder distribuir o gás. Ou você vai precisar ter um parceiro que é do ar-condicionado para poder vir mostrar exatamente como é que ele quer que seja feito o dreno ou a instalação elétrica. Então, esses pontos, eles são cruciais porque a gente trabalha em parceria com outras empresas. Então, isso são pontos marcos da sua obra. Isso são pontos que merecem um carinho especial porque você sincroniza a agenda. Então, isso é importantíssimo de ser levado em consideração. Outro marco importante aqui que a gente não está falando, vou voltar até, só para poder frisar, a desmobilização, ou seja, o momento que seu cliente vai voltar, esse pontinho aqui é um marco importantíssimo, que é teu deadline, ou seja, até quando você vai ter que estar na obra. E aí eu vou falar para vocês, se o seu cliente marcou uma data aqui para ele voltar, porque ele fala, não, olha, eu tenho que estar com essa obra pronta no dia tal, você automaticamente programe todas as tarefas que você tem para fazer para terminar antes. Uma semana ou 2 semanas, mas terminar antes, para que você tenha folga de passar com calma por todas as execuções que foram feitas. E aí você ter tempo hábil de que, se alguma questão acontecer, você pode automaticamente arrumar antes da entrada do seu cliente. Fechado? Fazer os testes, acender luz, deixar a luz ligada, ver toda a parte de tubulação da parte hidráulica, se está tudo funcionando, se está tudo acontecendo, se está tudo ok. Fechado? Vamos voltar aqui então. Então, marcos importantes são esses que a gente comentou, né? Como, por exemplo, um cruzamento de agendas com fornecedores. Com fornecedores externos. Vou botar assim, que aí a gente já sabe que são fornecedores que não estão em parceria conosco. E um terceiro ponto aqui, dentro desse planejamento detalhado, que eu considero importantíssimo, é a definição das metas claras e mensuráveis, que eu até comentei um pouquinho no item anterior. Ou seja,
você ter de forma clara, deixa eu só escrever antes, definir, vou botar metas claras e mensuráveis. É isso. Então, assim, nesse momento, gente, é importantíssimo que você pense no seguinte: vou colocar metas claras. Que metas são essas? Ou seja, cada fase que você está terminando ali, que você já tem isso planilhado, ou seja, a parte de demolição, a parte de execução de civil, a parte da execução da climatização, todas essas etapas, coloque datas para elas estarem prontas, para que você consiga fechar o cronograma no tempo certo que o seu cliente quer. Então, assim, vem uma linha de tempo onde você vem colocando exatamente todas as suas necessidades, tá? Com data, com início e com fim. Data de início e data de fim. Isso vai fazer com que você consiga enxergar tudo e, mais que isso, ir batendo as metas. Alguns clientes gostam de trabalhar com pagamento por meta, com pagamento por semana alcançada ali. Ou seja, eles fazem os marcos de meta. Quando você concluir aquela meta, você recebe, tá? É claro que isso acontece muito em empresa, tá? A empresa, que a gente chama por medição. Então, muitas delas a gente faz o pagamento por medição ou recebimento por medição. Então, você recebe conforme a medição é feita e combinada previamente. Fechado? Voltando aqui para o nosso pensamento, nosso quadro de pensamento. Então, quando eu tenho aqui esse momento de mobilização, de planejamento detalhado, eu consigo fechar bem essas três etapas dentro desse planejamento detalhado. Isso seria um primeiro passo. Um segundo passo, eu vou dizer para vocês o seguinte. Vou aqui. Segundo, um segundo passo, eu vou dizer para vocês que seria importantíssimo uma verificação de licenças e permissões. O que eu quero dizer com isso? Se eu estou fazendo uma construção nova, eu vou ver as licenças para aquele terreno, para aquele espaço que eu estou construindo. Se eu estou fazendo um processo de reforma, num condomínio, por exemplo, eu preciso entender as permissões, as licenças que a gente tem ali. Fora isso, entender junto ao condomínio, né, as normas locais. Então, horário de barulho, que horas eu posso subir e descer material no elevador, se pode ser pelo elevador, porque tem condomínio que não pode, ele só vai autorizar que você suba pela escada. E aí isso influencia numa outra demanda sua, que é a contratação do material. Aí a loja que você entregou diz que não vai subir o material, e aí você tem que alinhar isso com os seus funcionários, com as pessoas que estão trabalhando para você naquela obra. Então, isso é muito, muito, muito importante de ser seguido. Então, aqui, nessa parte, nesse segundo passo, eu diria que a verificação de licenças, opa, licenças e permissões, ela é fundamental, tá? E aí, como exemplo aqui, eu vou dizer para vocês o seguinte: façam, vou até voltar aqui, façam uma lista de autorização de nomes das pessoas que trabalham com você. O que eu considero primordial? Que a gente tenha lista de acesso.
Então, você vai botar lá, nessa lista de acesso, você vai colocar quem são as pessoas autorizadas a responderem na sua ausência. Então, se e no meu escritório eu tenho mais duas pessoas que respondem por mim, eu vou colocar, porque você pode estar numa reunião e tem mais duas pessoas ali que possa responder por nós. Então, vai o seu nome, vai o nome de uma, duas pessoas da sua equipe, nome e CPF. Depois você entra com os autorizados, que são seus parceiros, né? Que são as pessoas que estão trabalhando para você naquela obra. Então você entra lá com o seu empreiteiro, nome, CPF. Pedreiro, nome, CPF. Todos os funcionários que ali estão. E você vai fazer isso para cada fornecedor também. Porque isso mostra papelzinho, papel timbrado, logomarca, tudo bonitinho, tá? Vamos fortalecer que quem está fazendo isso é a sua empresa. Isso é uma norma que você faz, que você atua desse jeito. Fechado? E aí isso vai trazer um plus ali para você. É, Tem mais coisas que a gente pode fazer. Então, nessas licenças e verificações aí, então vamos lá. Uma delas é a gente está colocando a autorização, fazendo a solicitação, né, da autorização da entrada de colaboradores, dos envolvidos na obra, né, de forma geral. Tem um termo que eu costumo também entregar, não é bem um termo, né, um comunicado. Então, é um comunicado aos vizinhos. Que comunicado é esse, gente? O que que eu faço? Eu faço um comunicado onde eu coloco que peço desculpas pelo transtorno, mas estaremos entrando em obra a partir da data tal, no apartamento tal. É, Tem um modelo, tá? Tem um modelinho, quem quiser me pede depois que eu mando, mas é um modelo onde eu coloco lá que a gente está iniciando aquele processo, que a gente está começando na data tal e que ela tem previsão de término na data tal. Então, a gente já marcou ali para o vizinho falando, olha, nesse período você vai ter barulho. No período que o condomínio permite que tenha, né? Então, do horário de 9 às 5, de 8 às 5, a gente vai fazer barulho, sim. Vamos estar aqui presentes. Se tiver qualquer questão, eu estou aqui à sua disposição. Lembrando que no final dessa carta você coloca lá seu telefone, seu nome, enfim, como responsável por aquela obra, né? Não adianta a gente querer o bônus e não lidar com o ônus. Então, assim, se eu estou naquela obra, que bom que eu estou nessa obra, porque eu estou trabalhando, eu estou construindo o que eu sempre sonhei, você também tem que ter é, a mentalidade de que você tem que estar à frente de qualquer questão que aconteça. Então, você tem que colocar lá e permitir que aquele vizinho possa entrar em contato com você, porque num quebra-quebra, eu posso furar ali né, a parede, e aí furar a parede do vizinho, enfim. Então, existem questões que acabam acontecendo e que você tem que ir lá, sim, e consertar, não tem jeito. Fechado? Dando sequência aqui. Então, um comunicado aos vizinhos, por exemplo. Eu costumo fazer também um termo, que eu chamo de termo,
termo dos colaboradores, né? Termo dos contratos. Então, também tem o termo dos contratados. Ou seja, aquele empreiteiro, aquela pessoa contratada para aquele trabalho, a gente também o envolve nas responsabilidades. Como? Se você não faz o levantamento, se você não é a pessoa que vai pegar e já tem lá sua planilha pronta, tudo que tem que comprar para você poder botar na obra, não tem o tempo certo, e às vezes você quer tirar dúvida ali com o teu empreiteiro, e ok, tudo bem com isso, você pode clausular isso, você pode botar ali no documento que ele assina, onde ele diz, você coloca, olha, eu preciso que você me dê as suas solicitações com uma semana de antecedência, para que eu possa providenciar, para que não pare a obra, porque senão isso vai trazer um transtorno, e, consequentemente, você se resguarda para falar para ele, olha, você me trouxe um probleminha, então a gente vai ter que renegociar aí esse valor. Lembrando assim, o teu parceiro é o teu empreiteiro, o teu parceiro de todas as obras. Então, a gente tem que estar sempre muito alinhado com eles, protegendo mesmo. Eu protejo os meus, porque eu sei do que a gente vive, eu sei como a gente vive, eu sei o que a gente faz. Então, isso é muito importante. É, Não estou dizendo para poder assumir erros, tá? Não é isso. Mas eu estou dizendo que ele é a pessoa que está ali com você todos os dias para poder transformar aquele espaço. Então, a gente tem que fazer com que ele faça, se sinta parte efetiva de tudo aquilo que ele está fazendo com a gente, porque sem eles a gente também não caminha. Então, isso é uma parceria. Isso é muito importante de ser entendido. Seguindo aqui. Então, tá legal? Tá entendido até aqui? Com isso, a gente vai para o terceiro passo, que eu chamo, que é o terceiro passo aqui, e que eu diria para vocês o seguinte: nesse terceiro passo, são as contratações dos nossos fornecedores, né? As contratações, pode até se dar dos empreiteiros também, eu trouxe até ele um pouquinho ali em cima, mas aqui eu estou falando de contratações. Poxa, Flávia, mas eu ainda não estou no momento de entrar com climatização. Beleza, ok. Mas você pode dar andamento na contratação. Pense o seguinte: se você programou para daqui a 4 semanas você entrar com a climatização, pensa que na primeira semana você já pode estar contatando três empresas aí que você conheça para poder te darem preço da execução deles e você ter tempo hábil de negociar, deles virem a sua obra, deles olharem a sua obra para poder orçar. Existe muita empresa que prefere vir a obra para poder só aí dar orçamento, tá? Então, se você vai contratar o vidraceiro, se você vai contratar o rapaz da climatização, você pode estar fazendo isso logo nas primeiras semanas. Eu comecei uma obra não tem muito tempo, né? Quem me acompanha viu, e o vidraceiro já foi lá, mas ele não vai entrar agora, ele vai entrar lá na frente. E isso você acaba ganho de tempo também, porque se na primeira semana você faz essas visitas, você já pega preço, você já define quem vai fazer, assim que ele possa fazer a medição, ou seja, seu empreiteiro terminou lá toda a parte de embolso, alisou, deixou tudo bonitinho, pronto para medição, ele vem, mede e manda para execução. Porque a gente ainda tem que contar que leva um tempo as execuções de tudo que a gente terceiriza, né? Se for pensar em marcenaria, vai demorar 45 até mais dias. Se você pensar em vidraçaria, pelo menos 30 dias, dependendo desse vidro. Espelho, pelo menos 10 dias.
a depender do tamanho desse espelho, do que você queira com esse espelho. Então, na hora que eu faço chamo esses fornecedores para poder, né, orçar, para poderem dar preço, tudo isso, eu estou ganhando tempo. Eu posso pesquisar. Se vier a cotação que não me atenda, então, imagina, a gente vai orçar com outro. E aí, beleza, você pergunta, você fala com parceiro, você, sabe, desculpa, com um arquiteto parceiro que você conheça, que você fala, você numa obra você usou quem que você chamou para sua climatização? Me dá o nome da empresa, porque precisando fazer cotação com ela. E por aí vai. Então, aqui eu diria para vocês, ó, pesquisa de fornecedores. Você também pode ter as entrevistas, né? O que eu chamo de entrevistas aqui? São esses bate-papos que você vai ter com esses fornecedores efetivos que você está chamando para poder fazerem orçamento, né? Entrevista, vou botar como entrevista e verificação antecipada. E vou botar mais uma, deixa eu pensar aqui. Acho que é negociação. Você ganha tempo com a negociação. E também a formalização de contratos, ok? Então, efetivei isso, criei meu mapa comparativo de preços lá de fornecedores, é, pega, gera um mapa comparativo, principalmente se não for você a pagar. E se for também, porque você vai gerar documento, né? Então, o mapa, eu chamo de mapa comparativo, cada escritório chama de um jeito. Dentro do curso, isso é fornecido, isso é dado, mas a gente tem um mapa comparativo. Então, o mapa comparativo, você vai colocar ali a primeira empresa, a segunda empresa, a terceira empresa que você orçou, valores, forma de pagamento. Por ali, você consegue mapear, você consegue enxergar tudo como um todo e fazer a escolha da melhor empresa. Tem também a possibilidade daquela empresa, nenhuma das três, se você optar em escolher três, pode ser que nenhuma das três te atendam, e aí você vai para uma quarta. Então, na hora que você consegue mapear isso fica muito mais claro para poder fazer a escolha, para poder conversar com o seu cliente, porque às vezes você não faz, você não pega a obra entregando tudo, né? Você pega um acompanhamento, mas o seu cliente está pagando tudo. Então, mas você tá se responsabilizando para poder fazer esse levantamento de fornecedores para poder apresentar para ele. Então, o mapa, isso fica muito, muito, muito mais fácil. Um próximo ponto muito importante que vai fazer com que a gente tenha uma obra descomplicada. Então, esse nosso quarto passo aqui, eu vou chamar de avaliação e preparação do local. O que é isso, né? Como é que isso se dá? Lembra que eu falei para vocês assim, se você fechar a obra, eu falei isso agora, lá no primeiro passo, falei, se você fechar a obra, tem um tempo de mobilização, né? E essa mobilização, ela está envolta você contatar, né, entrar em contato com os seus parceiros que vão fazer obra para você. Isso está em alinhamento com você ter que ver os fornecedores. Isso está em alinhamento com você fazer a inspeção do local que você vai trabalhar também, que você vai começar a obra. E de que forma que isso acontece? Conferindo as medições,
conferindo o projeto, né? Chegando lá e fazendo as marcações dos pontos determinados do que vai acontecer. Então, assim, é importantíssimo que essa inspeção aconteça. É importantíssimo que aconteça uma desocupação. Pense, se você vai trabalhar num apartamento onde ele é habitado, você precisa garantir que essa desmobilização seja feita. E aí, ou você traz essa responsabilidade para dentro do seu custo, ou você vai falar para o seu cliente, falar, olha, eu preciso que os espaços A, B e C estejam sem mobiliários para que eu possa iniciar até tal, tal, tal. Então, isso tudo faz com que você, né, mostre que você está organizado na questão de início de obra. Então, esse início, quando você combina, gente, combinado não sai caro, pode ter certeza disso. Então, se você combina com o seu cliente essa desmobilização dos móveis, desmontagem de móveis, retirada de todos os móveis que não vão continuar na casa. Se você programa direitinho, olha, eu vou começar pela sala, então pega tudo da sala e leva para outro ambiente, porque você tem isso, você pode estar fazendo uma obra que vai ficar tudo ali, não é verdade? Então, isso faz parte das fases que a gente falou anteriormente. Então, organiza isso, se possível, naquela semana que a gente falou, que antecede ao seu pé direito dentro da obra. E para... Tá, eu vou botar aqui para vocês, ó. Inspeção, deixa eu só... para ficar bonito. Vou botar inspeção local. Eu vou botar também, e isso quando eu falo inspeção local, gente, eu estou falando uma inspeção, fazendo uma conferência mesmo do levantamento, você podendo ver as condições existentes, podendo ver se o ambiente tem água ou se não tem, porque você vai ter, né, vai ter que dispor de água ali para tudo que você vai fazer, para fazer uma argamassa, para fazer qualquer coisa. Então, uma inspeção local, eu vou botar como total. É, para que fique bem, abranja bem. Uma desocupação é importantíssimo e proteção das áreas a serem reformadas. Vou botar assim. Então, só para recapitular, essa desocupação, eu estou falando tem móveis aqui que não fazem parte não podem estar no meio da poeira, que não podem, então a gente tem que dar um jeito de tirar. Tá? Cataloga, fita, embala e trabalha com uma fita escrita e faz o paralelo nisso numa planilha. Isso é fundamental. Se possível, você até diz onde está. Se a casa for grande, você for colocar em um depósito específico, diz que está ali e gera uma planilha disso, bonitinha, cabeça área, logomarca, enfim, tudo que você precisa. Tá? E se a gente estiver falando de reforma, perdão, de construção do zero, ou não, que a reforma também precisa, mas considera um, um espaço ali do canteiro, assim, de obra temporário, onde você possa sentar, abrir a planta, fazer uma reunião com o fornecedor, né? Então, a gente chama, vamos botar aqui, vamos organizar um canteiro de obras. Beleza? Fechado? Ótimo. Eu só não botei que era o quarto passo, né? Vamos botar aqui, ó. Deixa eu só acertar aqui para ficar bonito para vocês depois, quando eu compartilhar. Quarto passo. Esse cara aqui, então, foi o quarto passo. Então, de posse desse quarto passo, a gente vai para o quinto passo, né? E esse quinto passo
Esse quinto passo, é, eu diria que esse quinto passo, gente, ele está muito relacionado a como você enxerga é, a sua postura organizacional da sua empresa. O que eu quero dizer com isso? Lembra que eu falei em algum dos passos que a gente viu aí em cima? Eu falei o seguinte: cria um comunicado para o vizinho, né? Então, eu vou colocar nesse passo 5 um processo de protocolo de comunicados. É isso que eu vou falar para vocês. Porque se você cria esse protocolo, você traz para você a lembrança também do que é importante de ser avisado, do que é importante de ser executado. Então, cria processos de comunicação com o seu cliente, com o condomínio, com o porteiro, sabe? Parece. Você pode achar até que é chato isso, né? Falar, mas eu tenho que ficar comunicando tudo. Você está na casa dos outros, lembra disso. Não a casa do seu cliente, mas você está dentro de um condomínio que existem outras pessoas que também são responsáveis. Então, gera o comunicado do acesso, gera o comunicado para o vizinho, gera o comunicado para o condomínio que você vai começar uma obra no dia tal, que você é responsável por aquilo. Cria um comunicado para o seu fornecedor, dizendo que as normas daquele condomínio que você está trabalhando são de tal a tal horário, que ele precisa dar o nome dos fornecedores, dos funcionários dele que vão estar no dia da obra. Porque se acontece alguma coisa, você tem uma lista ali com o nome e CPF daquela pessoa dizendo, olha, o seu funcionário esteve aqui no dia tal, a gente teve uma questão assim, assado, que meu cliente não gostou. Então, se a gente viveu tudo antes e naquele dia aconteceu, só pode ter sido o seu. Então, tudo isso você vai se resguardando com protocolos de comunicação, tá? Cria uma data efetiva para você poder conversar com o seu cliente. Eu costumo fazer uma reunião semanal com o meu cliente no local. Por quê? Porque eu mostro tudo que está acontecendo, eu falo do que está sendo feito de diferente, porque às vezes ele não entende o que você apresentou na obra, no projeto, né? Nem todo, lembra disso, nem todo cliente lê uma planta. E aí você pega aquela planta, você passa com ele, você mostra o que foi feito, você mostra o que não foi feito. E existe uma etapa da obra que ela não é vista. Parece que o teu funcionário esteve lá, que o teu parceiro esteve lá, trabalhou o dia inteiro, mas não trabalhou. Passagem de fio, por exemplo, aparece os fios, mas aí ele fala assim, pô, mas ele fez só isso aqui? Não, é coisa pra caramba. Passar fio é difícil, sabe? É um trabalho árduo. Então, estabeleça processos que vão te facilitar. Se possível, gera isso dentro de um programa, né? Hoje a gente tem vários programas aí que você consegue compartilhar com o seu cliente. Então, gera no Trello, gera no Notion, gera no Excel, mas gera. É importante você fazer esse tipo de processo. Então, aqui, ó, passo 5, vamos fazer, definir processos e protocolos de comunicação.
Fechado? Então, assim, definir processos de comunicação com o seu cliente e com seus colaboradores. Você saca disso? Agora sim. Então, é muito importante que a gente tenha esses passos, porque isso vai minimizar absurdamente qualquer tipo de problema que a gente tenha, no início de obra. Só para voltar aqui, e aí eu falo para você o seguinte, ó. Aqui eu vou botar criação de um plano de comunicação. Olha só, nesse processo de criação de plano de comunicação, uma coisa que você pode criar com o teu cliente é... A gente tem isso, né? Todo mundo faz. Tanto o diário de obra, né? E aí diariamente você vai descrevendo o que foi feito, como você pode criar um relatório semanal. A minha empresa, por exemplo, trabalha com relatório. Então, semanalmente ou quinzenalmente, dependendo da obra, eu venho com imagens fotográficas, digo qual serviço que foi feito, o fornecedor que prestou aquele serviço. Então, isso vai gerando um caderno de execução mesmo. No curso a gente tem, isso é disponibilizado para vocês poderem fazer a edição, né? Então, vale, importantíssimo que vale você criar processos, tá certo? Então, aqui eu vou dizer para vocês que criação de um plano, por exemplo, perdão, vou botar aqui, definir reuniões. Não falei para vocês isso, ó, vou botar então aqui para a gente poder saber. Definir reuniões regulares. E isso a gente acaba amarrando ali a presença também do cliente, o envolvimento dele no que está sendo executado, tá? E também utilize recursos, é, ferramentas, né, de gerenciamento. Feito isso, gente, eu vou falar para vocês, assim, não, com esses passos, você já mitiga bastante todo o processo. Opa, deixa eu abrir aqui. Tô falando dos passos, eu não estou botando. Mas, assim, com esses passos aqui, planejar e detalhar, verificar as licenças, contratações, avaliação e preparação do local e definir processos e protocolos de comunicação, você garante um sucesso inicial de obra. Então, não tem como não ser assim. Porque você está amarrando todas as funções ou todas as suas execuções de uma forma que está ali na palma da tua mão. Então, não dá para escorregar, não dá para ir embora. Entende? Então, assim, agora, é, 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 recapitulando aqui, um planejamento, recapitulando que tem que ter esse planejamento detalhado, tem que verificar as licenças, tem que verificar a licença local, você tem que verificar o condomínio, o que que ele autoriza, o que que ele não autoriza, você tem que verificar se pode entrar com o carro, se não pode entrar com o carro para poder descarregar material. Então, como é que isso funciona? Não deixa para ver isso no dia que o material vai chegar, porque isso vai fazer com que você, ó, perca cabelo, pode ter certeza.
Então, veja isso previamente. Não deixa para ver no dia. Beleza? Seleção dos fornecedores, faça isso quanto antes, porque senão vai dar atraso. E aí você tem um problema. Se você deixar para ver depois, você vai ter um problema. Se você deixar para avaliar o local da obra depois que você já estiver lá dentro, vai te dar problema. Se você como é que eu vou te dizer? Se você não garantir, né, que esses passos que a gente conversou hoje tragam segurança, a gente tem um problema. Não na sequência. Enquanto você tiver em um desses pontos sem ok, não dá sequência, não. Volta nele. Volta porque senão. Mas agora que você já sabe e conhece todos esses passos, agora é hora de aplicar. Agora é partir para a contratação que você tem, mapear se você fez os passo a passo que a gente deu aqui, que eu acabei de falar com vocês, ver se está tudo esquematizado e botar para rodar. Beleza? Se ficou com qualquer dúvida, escreve, manda para mim um texto que eu vou te responder, tá bom? A gente se vê na próxima semana. Fechado, artesãos. É isso que eu tinha para passar hoje para vocês. Então, assim, 5 tópicos, foram os 5 tópicos batidos aqui de que a gente pode descomplicar a obra se a gente tiver processos bem estruturados. Então, não tem como, não tem como não. Não tem como dar errado se a gente fizer os 5 passos bonitinhos, a gente vai ter o início de obra bem tranquilo. Então, planejamento detalhado, verificação das licenças, seleção dos seus fornecedores, e preparação do local e, acima de qualquer coisa, cria protocolos. Cria protocolos. Então, não basta simplesmente dar um Ctrl+C, Ctrl+V em tudo que vocês estão vendo por aí, que está todo mundo, ó, toma, toma, toma. Mas você tem que entender por que que aquilo está acontecendo. Então, entenda por que dos protocolos. Isso é fundamental. Espero ter ajudado mais uma vez e a gente se vê.